Um avião que parece ter vindo de outro planeta, com linhas angulares e um design que desafia o que conhecemos sobre aeronaves. O F-117 e o B-2 Spirit não são apenas ícones da aviação, mas também símbolos de uma revolução silenciosa que mudou para sempre o conceito de guerra aérea. Durante a Guerra Fria, quando a tensão entre as superpotências estava no auge, a necessidade de uma aeronave indetectável aos radares se tornou uma prioridade militar. A tecnologia stealth nasceu dessa urgência, criando uma nova era na aviação militar. Mas o que exatamente permitiu que esses aviões desaparecessem dos radares inimigos? Como esses gigantes da engenharia foram capazes de voar sobre zonas altamente protegidas sem serem detectados? Neste vídeo, vamos explorar como essa tecnologia evoluiu. Antes de entender como um avião consegue enganar o radar, primeiro é importante entender como eles funcionam. Um radar é composto por uma antena que emite ondas eletromagnéticas, que, caso se choquem com algum objeto, são refletidas novamente em antena em forma de eco. Essa informação é enviada para computadores que calculam o tempo e a mudança na frequência para identificar a distância, a direção e se ele está se afastando ou se aproximando. Cada objeto possui uma assinatura diferente no radar. A intensidade dessa assinatura é medida através de uma unidade chamada RCS, ou seção transversal de radar. Vários fatores aumentam ou diminuem o RCS de um determinado objeto, principalmente o tipo de material, o seu tamanho e o seu formato. Materiais muito reflexivos, superfícies arredondadas e muitas saliências naturalmente refletem mais as ondas de radar e, consequentemente, têm um RCS maior. Nos anos 1960, o físico e matemático soviético Pyotr Ufimtsev publicou um trabalho que analisava como as ondas de radar se comportavam ao atingir superfícies. Sua pesquisa demonstrou que a forma de um objeto poderia ser ajustada para dispersar as ondas de radar em várias direções, reduzindo seu RCS e tornando-o menos detectável. Curiosamente, na época a União Soviética permitiu que ele publicasse suas descobertas internacionalmente, pois não acreditou que a teoria de Ufimtsev tivesse aplicações práticas significativas. Os Estados Unidos, no entanto, perceberam o potencial de seus trabalhos. A fabricante aeroespacial Lockheed percebeu que o Ufimtsev havia criado as ferramentas necessárias para desenvolver um avião com um RCS extremamente baixo. Baseados em suas teorias, engenheiros desenvolveram o protótipo Heavy Blue, que precedeu o F-117 Nighthawk. 2 unidades do Heavy Blue foram construídas em uma escala de 60% da versão definitiva. Seu formato visava dispersar as ondas de radar de forma que elas não fossem detectadas novamente. Na época, um formato muito exótico foi necessário para conseguir esse efeito. Consequentemente, sua aerodinâmica foi seriamente comprometida. O protótipo era difícil de pilotar e necessitava de um sistema fly-by-wire, um computador que realiza microcorreções em milésimos de segundo para manter o avião estável em voo. O primeiro Heavy Blue testou a dinâmica de voo, e embora o protótipo tenha sido destruído por um defeito no trem de pouso, comprovou-se que era possível manter um voo estável, apesar de seu formato nada aerodinâmico. O segundo protótipo provou ser essencialmente indetectável por radares aéreos, mas infelizmente, um defeito na solda da linha hidráulica espirrou óleo na seção quente dos motores e desencadeou um incêndio que destruiu a aeronave. Os pilotos sobreviveram em ambos os acidentes, mas nenhum Heavy Blue foi construído novamente. Sua dinâmica de voo e sua furtividade já haviam sido comprovadas. O sucesso do Heavy Blue pavimentou o caminho para o desenvolvimento do F-117 Nighthawk, o primeiro avião stealth do mundo a entrar em operação. Em 1981, a Lockheed finalizou o design desta aeronave revolucionária. O F-117 era movido por 2 motores General Electric F404, sem pós-combustão, uma escolha deliberada para reduzir sua assinatura térmica.
A pós-combustão, utilizada em caças supersônicos para aumentar a velocidade, gera grandes quantidades de calor, o que aumentaria significativamente a detecção por sensores infravermelhos inimigos. Portanto, para manter o foco na furtividade e evitar que o avião fosse localizado por sistemas de detecção térmica, o F-117 foi projetado para operar sem essa tecnologia, limitando sua velocidade máxima a cerca de 1.100 km/h, abaixo da barreira do som. Embora essa decisão tornasse o F-117 incapaz de atingir velocidades supersônicas e reduzisse sua agilidade em comparação com caças convencionais, ela era essencial para manter a aeronave indetectável em um ambiente hostil. Outro aspecto importante da sua furtividade eram as saídas de ar dos motores, que tinham um design exótico. Elas foram projetadas em um formato plano e largo, com o objetivo de dispersar o calor dos gases de escape de maneira eficiente, reduzindo drasticamente a assinatura térmica do avião. O design angular e não convencional do F-117 foi projetado especificamente para dispersar as ondas de radar. Seu formato facetado foi cuidadosamente calculado para redirecionar as ondas de radar em ângulos que elas não retornavam à fonte de emissão. Essa característica, combinada com materiais absorventes de radar, tornavam o F-117 quase invisível aos radares, permitindo que ele operasse em ambientes hostis com grande eficácia. O F-117 tinha uma autonomia de cerca de 1.700 km e um teto operacional de aproximadamente 42 mil pés. Embora sua autonomia fosse limitada, ele era capaz de ser reabastecido em voo, o que ampliava significativamente seu alcance durante missões de longa duração. O reabastecimento aéreo era uma parte essencial de sua operação, permitindo que o F-117 permanecesse no ar por longos períodos e atingisse alvos mais distantes em zonas de combate. Apesar de sua furtividade, o F-117 enfrentava certas limitações. Sua baixa velocidade e a falta de pós-combustão significavam que ele dependia exclusivamente de sua furtividade para escapar das defesas inimigas, já que não tinha capacidade de manobrar rapidamente ou fugir em alta velocidade. Além disso, o F-117 carregava uma quantidade menor de armamento em seus compartimentos internos se comparado a outras aeronaves de sua época. Isso garantia que sua assinatura radar permanecesse mínima, possibilitando ataques cirúrgicos contra alvos de alta prioridade. Apesar de suas limitações de armamento e velocidade, o F-117 compensava com uma precisão letal. Equipado com sistemas de navegação por satélite e orientação a laser, o F-117 era capaz de realizar ataques extremamente precisos, mesmo em condições de baixa visibilidade ou à noite, tornando-se uma ferramenta essencial em missões de alta complexidade. A primeira missão real do F-117 ocorreu em 1983, mas por quase uma década ele permaneceu envolto em segredo absoluto. Operando nas sombras, o F-117 realizava missões ultra-secretas, e o mundo não fazia ideia da existência dessa aeronave revolucionária. Até mesmo aliados desconheciam detalhes sobre sua tecnologia furtiva. Durante esse período, o Nighthawk atacava sem ser detectado, eliminando alvos de alta prioridade enquanto permanecia invisível aos radares inimigos. Foi somente na Guerra do Golfo, em 1991, que o F-117 foi finalmente revelado ao mundo em toda a sua capacidade. Durante o conflito, o Nighthawk foi essencial para realizar ataques precisos contra alvos fortemente defendidos por sistemas de radar e defesa aérea. O avião completou mais de 1.200 missões sem sofrer um único abatimento, solidificando sua reputação como uma das aeronaves mais inovadoras e eficazes da história da aviação militar. Assim como o Red Blue, seu formato excêntrico exigia um sistema fly-by-wire corrigindo continuamente a superfície de controle da aeronave para garantir um voo estável. Além disso, apesar dos esforços para diminuir o calor emitido por seus motores, o F-117 ainda emitia uma assinatura térmica considerável, e não era exatamente silencioso, o que significava que ainda havia possibilidade dele ser detectado, especialmente em altitudes mais baixas. Em 1999, durante a Guerra do Kosovo, o F-117 foi abatido por um sistema de defesa aéreo sérvio, marcando a primeira vez que um avião stealth foi derrubado em combate. O incidente mostrou que, embora altamente eficaz, a furtividade não tornava o F-117 completamente invulnerável.
Após a revolução causada pelo F-117, o B-2 Spirit levou essa tecnologia a um novo patamar. Entrando em operação na década de 1990, o B-2 incorporou todas as lições aprendidas com o F-117 e foi além. Ao contrário das formas angulares extremas do Nighthawk, o B-2 adotou um design de asa voadora, mais suave e aerodinâmico, que não só dispersa as ondas de radar com mais eficiência, mas também reduz a assinatura térmica e o ruído. A escolha do formato foi crucial para minimizar sua detecção não apenas por radares, mas também por sensores infravermelhos e acústicos. O B-2 era tudo que um avião stealth sonha em ser: oculto, frio e silencioso. Outro avanço significativo foi o uso extensivo de materiais absorventes de radar, que junto com seu formato otimizado, fizeram do B-2 uma aeronave quase indetectável, mesmo para os sistemas de defesa aéreo mais avançados. Com um RCS equivalente a de um pequeno pássaro, o B-2 pode penetrar profundamente em territórios inimigos sem ser notado. Além de sua furtividade, o B-2 também superou seu antecessor em termos de capacidades operacionais. Com um alcance intercontinental de mais de 11.000 km sem reabastecimento, ele pode lançar ataques estratégicos a partir de bases seguras, eliminando a necessidade de bases avançadas. E com sua capacidade de transportar até 18 toneladas de armamento, incluindo bombas nucleares e convencionais, o B-2 é capaz de realizar missões muito além das capacidades do F-117. O B-2 Spirit não só se destaca por suas capacidades furtivas e de combate, mas também é uma das aeronaves mais caras já construídas. O custo unitário de um B-2 ultrapassa os 2 bilhões de dólares. Esse valor astronômico não se refere apenas à construção da aeronave, mas também ao desenvolvimento da tecnologia de ponta envolvida em seu design e operação. A manutenção, a atualização constante de software e as melhorias de segurança fazem com que o B-2 continue sendo uma plataforma de combate essencial, mesmo décadas após o seu primeiro voo. Outro detalhe impressionante é o cuidado necessário para manter sua tecnologia stealth em perfeito estado. O B-2 não pode simplesmente ser guardado em qualquer hangar. Ele requer instalações climatizadas, com controle rigoroso de temperatura. Isso é necessário para preservar os materiais absorventes de radar que cobrem a fuselagem. Esses materiais são sensíveis a variações climáticas e podem se degradar se não forem mantidos nas condições ideais. A manutenção do B-2 é tão especializada que apenas algumas bases ao redor do mundo possuem as instalações e equipes adequadas para lidar com essa aeronave. Manter sua furtividade operacional é um processo meticuloso, que inclui o uso de trajes especiais pelos técnicos e uma inspeção minuciosa de toda a superfície da aeronave após cada missão. Em um cenário de combate aéreo cada vez mais complexo, onde a velocidade e a furtividade são cruciais, o F-22 Raptor se destacou como a aeronave que redefiniu a superioridade aérea. Mais do que apenas um caça stealth, o F-22 combina tecnologias que evoluíram desde os primeiros dias da furtividade, unindo o que há de mais avançado em manobrabilidade, armamento e sensores. O F-22 foi projetado não apenas para evitar ser detectado, mas também para caçar. Sua furtividade não é apenas um escudo defensivo, mas parte de uma ofensiva implacável, onde o inimigo é rastreado e eliminado antes mesmo de saber que está em perigo. Os motores do F-22 produzem mais empuxo do que qualquer motor de caça atual. A combinação de design aerodinâmico elegante e o aumento de empuxo permite que o F-22 navegue em velocidades supersônicas maiores que 1.800 km/h sem usar a pós-combustão. Essa capacidade é conhecida como Super Cruise. A sua capacidade Super Cruise expande muito o leque operacional do F-22 em velocidade e alcance em relação aos caças atuais, que ao usar a pós-combustão para manter velocidades supersônicas, acabam gastando quantidades excessivas de combustível. O F-22 tem um teto operacional impressionante de 60.000 pés, cerca de 18.300 metros, o que lhe permite operar acima da maioria dos caças inimigos, que dificilmente conseguem alcançá-lo.
Essa capacidade, combinada com sua furtividade avançada, faz dele uma ameaça constante e quase intangível nos céus. O verdadeiro diferencial do F-22 não está apenas na sua invisibilidade, mas em como ele combina essa característica com uma agilidade inigualável. Graças ao sistema de vetoração de empuxo, o Raptor pode realizar manobras que deixariam a maioria dos outros caças fora de controle. Isso o coloca em vantagem em qualquer combate aéreo, onde a habilidade de manobrar rapidamente pode ser a diferença entre sobreviver e ser abatido. Uma das maiores conquistas do F-22 foi alcançar uma fusão perfeita entre furtividade e desempenho aerodinâmico. Diferente do F-117, que tinha um design angular e menos aerodinâmico para desviar as ondas de radar, o F-22 adota um formato mais suave e convencional. Isso só foi possível graças aos avanços na capacidade computacional moderna. Tornou-se viável simular interações muito mais complexas entre as ondas de radar e superfícies aerodinâmicas. Isso permitiu aos engenheiros criar formas suaves e eficientes, sem comprometer a furtividade. Esses avanços computacionais também permitiram uma melhor integração dos materiais absorventes de radar e o design dos compartimentos internos de armas, garantindo que o F-22 mantém uma assinatura radar incrivelmente baixa. Ao contrário dos designs stealth anteriores, que sacrificavam velocidade e manobrabilidade pela furtividade, o F-22 conseguiu equilibrar essas características. Ele se mantém invisível para os radares, enquanto supera caças inimigos em combates diretos, podendo realizar missões de interceptação e ataque com precisão. Sua capacidade de operar em velocidades extremas e ao mesmo tempo permanecer indetectável mostra o quanto os avanços tecnológicos, tanto em materiais quanto em processamento computacional, moldaram a aviação moderna.